bom dia, irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Obrigado, Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia derramada sobre nossas vidas, Deus. Que tenhamos um dia, uma semana abençoada na tua presença, meu Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E vamos direto à palavra de hoje, cujo tema é: Deus me escolheu. Aleluia. Porém, é necessário que eu passe pelo deserto. Gente, essa palavra falou muito no meu coração. O Senhor, Ele compartilhou essa palavra incrível, como as outras também, mas eu fiquei 3 dias conversando com Deus a respeito do porquê, dentre milhares de pessoas que existem nesse mundo, porque Ele me escolheu. Porque eu, Pai, porque eu tenho um propósito, uma obra tão grande para fazer em Deus. Porque eu, Pai, para ser instrumento. E Deus foi falando, e eu tive um passado muito tortuoso. E é justamente por isso que Deus me escolheu. É justamente pelos processos, pelos desertos que eu passei ao longo da minha vida, até chegar aqui nos dias de hoje, que Ele me escolheu. Mas como assim, Luiz? Cada obstáculo, cada processo, cada deserto, cada escada, cada muro em que eu atravessei, eu adquiri experiências e resiliências de vida. E que hoje, após o Senhor ter me resgatado do lamaçal do pecado onde eu estava, se tornaram cicatrizes. Cicatrizes essas que vão servir de cura para outros irmãos em que eu vou resgatar. Aleluia! Então essas cicatrizes que eu carrego ao longo da minha vida, em que eu adquiri, vão servir de cura lá na frente. Vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo capítulo 3, verso 7, que diz assim: Então o Senhor lhe disse: Por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Amém. Então aí eu já tenho uma notícia boa para nós. Deus, Ele ouve, Deus, Ele vê, Deus, Ele desce, aleluia, e resgata a gente da onde nós estivermos, em que situação estivermos. E Ele tira a gente e nos faz uma promessa. E fala: meu filho, eu tenho uma promessa para você. Eu tenho um propósito de vida, especialmente para você. E nós, na mesma hora, naquela empolgação, nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador em nossas vidas. O Senhor rasga aquela nossa carta do passado, tudo ficou para trás e agora daqui para frente é tudo novo. E Deus fala grandemente conosco durante os cultos, durante a palavra, durante pessoas profetizando sobre nossas vidas. E nós: eu quero, Pai, eu quero o melhor dessa vida, eu quero o teu propósito se cumpra na minha vida, em nome de Jesus. Eu quero chegar a Canaã. Aleluia. Porém, todo o processo
existe início, meio e fim. Onde o nosso início é no Egito, o nosso fim é a terra prometida, é Canaã. E o nosso meio é o deserto. E é aqui que eu queria chegar com vocês. No deserto. Porque quando chegamos no deserto, ou quando descobrimos que temos que passar por um deserto para alcançar coisas novas, coisas boas, as promessas e os propósitos do Senhor na nossa vida, nós desanimamos. Nós desanimamos porque já vimos outras pessoas falando que estão no deserto até hoje. Você vai perguntar à pessoa, eu estou no deserto. 5 anos depois a pessoa, eu ainda estou no deserto. E você, Deus que me perdoe. Mas que deserto é esse? Eu não quero passar. Mas nós esquecemos que sem o deserto em nossas vidas, nós não seríamos quem somos hoje. Se eu e se você não tivesse passado pelos desertos ao longo da vida, você não se tornaria quem você é hoje. Então o deserto é necessário em nossas vidas. Eu acho que a grande questão é com que agilidade nós vamos entender o deserto. Porque nem sempre nós entendemos. Às vezes, o deserto ele se torna um local em que nós queremos morar, em que queremos ficar. O povo do Egito, por exemplo, Moisés liderando aquele povo, eles no deserto, eles começaram a montar tendas, a comida caía do céu, se acordava de manhã, a comida já estava ali pronta, caindo do céu, e muitas pessoas se acomodaram com aquela situação. E queriam permanecer. Montaram tendas, murmuravam, desobedeciam ao Senhor. E por isso, uma caminhada no deserto que tinha aproximadamente 200 quilômetros, em que se você fizesse sem parar uma caminhada, você faria em 14, 15 dias. O povo de Israel fez em 40 anos. E é por isso que você vê muita gente falando que está no mesmo deserto. Porque não aprendeu a lição que o deserto tem para ele naquele momento. Está repetindo de ano. Ano passa e continua a mesma coisa. O mesmo ciclo começa todo ano e nada vai para frente. Porque não houve entendimento no deserto. Porque houve parada no deserto. Houve acomodação no deserto. Em Êxodo capítulo 14, verso 13, Deus vai dizer a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Deus pede para que nós marchemos, porque Ele quer que nós cheguemos na terra de Canaã. Ele quer que nós marchemos e não paramos. Deserto é local de passagem, não é local de permanência. O problema é que queremos morar onde Deus pede para a gente passar. E por outro lado, queremos passar onde Deus pede para a gente morar, para onde a gente ficar. Deus demonstra que está conosco todos os dias do deserto. Ele está conosco.
Ele só pede que nós marchemos. Tanto que a comida que caía do céu, Deus fala para que não guarde, jogue fora, porque no outro dia vai cair de novo, porque eu estou contigo. Aleluia. A minha pergunta no dia de hoje, após essa reflexão, essa palavra que o Senhor compartilhou comigo e eu estou compartilhando com os irmãos, é: em que local você está hoje? Você se encontra no Egito? Ou seja, ainda não aceitou o processo? Acha que não precisa passar pelo deserto para chegar a Canaã? Ou ainda nem sequer aceitou a Jesus? Meu querido, dê o primeiro passo. Para alcançar coisas boas, coisas novas, é necessário que passe pelo deserto. É necessário um processo para a valorização das coisas que vão vir. Pois nós temos capacidade para pegar o novo. Vinho novo, odres novos. Senão rompe-se. Será que você se encontra no deserto? Se sim, apenas marche e não pare, porque o Senhor é contigo todos os dias. Aleluia! E se por um acaso, meu querido, você se encontra em Canaã, glória a Deus pela tua vida. Um dia nos veremos lá. Aleluia. Deus abençoe nosso dia. A paz do Senhor esteja com todos. Amém.